O cara tá sempre sorrindo, dinheiro pra ele não é problema. Se ele estiver na balada, a disputa fica pela segunda mais gata. Se ele briga, ele bate. Se ele evita a briga, é fazendo o outro passar vergonha pública. Se você tá em início de namoro, é bom evitar frequentar os mesmos lugares que ele. É líder de equipe e é o centro das atenções em todo lugar que ele vai. Caras assim existem. Se você não é um deles, só vai ser um problema para você, sobrinho, se você começar a achar que tem que se comparar ou se medir por ele. Então vamos conferir os ok's, porquês e onde tudo isso nos leva. Escuta o tio. Bem-vindos novamente, ogrinhas e ogrinhos, à casa do tio, numa cruzada pelo amor próprio do homem comum. O tema desse vídeo é particularmente sensível ao frágil ego masculino. Então fica com o tio até o final, mas já começa dando like para fortalecer o tio. Se inscreve, ativa o sininho e vamos nessa. Número 1. O que é o macho alfa? Queridas e queridos, macho alfa é um termo da biologia para designar o macho mais forte de populações de animais onde a força bruta, o vigor físico e a habilidade para meter a porrada em quem quer que seja são fundamentais na estratégia de sobrevivência dessa espécie. Ele, o macho alfa, garante na porrada que a genética dele vai prevalecer na próxima geração daquela população. Não se esqueça que são animais. Toda essa palhaçada é movida única e exclusivamente pelos instintos mais básicos dos animais. O do macho, de esconder a sua mandioca num buraco macio, quentinho e molhado, mesmo que ele tenha que sair na porrada para isso. E o da fêmea, de escolher que mandioca ela vai esconder no seu buraco macio, quentinho e molhado, mesmo que para isso ela tenha que provocar uma porradaria e esperar o resultado. A existência e o sucesso do macho alfa no reino animal pressupõe competição generalizada e o insucesso, o fracasso de todos os outros machos. Saindo do reino animal, podemos dizer que isso é a mais pura descrição do que seria o egoísmo. E na sociedade humana, aonde pelo menos nos damos ao trabalho de fingir que lutamos por um mundo mais inclusivo e bom para todos, esse conceito, no mínimo, destoa. 2. Existe macho, existe muito macho e existe o Chuck Norris. Para quem nunca ouviu falar de Chuck Norris, ele é o cara que uma vez numa aposta com o Super-Homem disputaram uma queda de braço e apostaram que o perdedor passaria a usar a cueca por cima da calça. O cara que tomou uma facada no olho e a faca ficou cega. O cara que não come mel, ele mastiga abelhas. O coração dele não bate, enfia a porrada. Os Cavaleiros do Apocalipse originalmente eram 5, até o Chuck Norris resolver que queria fazer carreira solo. O exemplo do homem meme Chuck Norris fica particularmente interessante quando uma vez numa entrevista ele, sorrindo, disse que ele mesmo gostaria de ser o Chuck Norris. Ou seja, uma excelente evidência do caráter mitológico do macho alfa na nossa sociedade. Ogrinhas e ogrinhos do titio, toda semana o tio trabalha para trazer para vocês uma reflexão útil, porém divertida, sobre relacionamentos. Então dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para dizer para o algoritmo do YouTube que vale a pena manter o tio no ar. E comentem, eu quero saber o que vocês pensam. Fala aqui embaixo. 3. Existe macho alfa? Fazendo um apanhado histórico, nas sociedades bárbaras, o poder político de clãs e até reinos da antiguidade recaía nas mãos de seu guerreiro mais habilidoso, mais cruel, sanguinário e implacável. E era natural naquelas sociedades que esses líderes tivessem a prerrogativa de matar crianças e violentar as mulheres para substituir a genética da próxima geração nos povos conquistados pela sua própria,
exatamente igual ao reino animal. Apesar do aparecimento do cristianismo há 2000 anos atrás e a introdução na nossa sociedade do conceito de que cada um é irmão de todos os outros seres humanos e que, por mais que sejamos diferentes, as diferenças não devem ser apenas toleradas, mas amadas. Ainda tivemos, há menos de 1000 anos atrás, a maior e mais bem-sucedida expansão territorial da história da humanidade, promovida por Gengis Khan, que ainda hoje deixou 1 a cada 12 asiáticos carregando seus genes. Então sim, queridos, o ímpeto de ser e confrontar o macho alfa ainda reside nos corações, mentes e espíritos do animal humano. Concordam? Ou forcei a barra? Comenta aqui, eu quero saber. 4. A armadilha. Hoje, com a maior parte das sociedades legislando em favor da igualdade e da fraternidade entre seus cidadãos, o ser humano aparenta estar mandando o recado de que quer evoluir nessa direção. Mas o culto insano ao indivíduo e às conquistas individuais e pessoais ainda é muito forte. Talvez uma herança da barbárie? O fato é que se acredita na nossa sociedade que as pessoas que se sobressaem, elas carregam um conjunto de características favoráveis e louváveis. Inteligência, beleza, carisma, capacidade de liderança, sagacidade e outras. Apesar desse conjunto de qualidades realmente poder levar alguém ao sucesso, estatisticamente essa não é a regra. E a armadilha está em achar que, mesmo esta não sendo a regra, uma vez a pessoa tendo atingido a posição de sucesso, se atribuir a elas esse combo de características admiráveis. O maior número de casos de sucesso na nossa sociedade é devido ou ao berço ou a uma única habilidade. 2 exemplos de berço são Elon Musk e Jeff Bezos. As características que garantem a eles terem chegado nessa posição e permanecer lá começaram a ser cultivadas muito antes dos seus nascimentos e à custa de muito dinheiro. De modo que o que se pode chamar de ponto de partida para eles está estratosfericamente além do ponto de partida de 99% da população mundial. Então, por que, mesmo assim, atribuem a esses dois os méritos de self-made men? Exemplos de habilidade única são os jogadores de futebol, verdadeiros semideuses modernos. Muitos jogadores de sucesso da história tinham realmente muitas qualidades, eram inteligentes, eram sagazes e eram pessoas que articulavam muito bem as suas ideias. Mas o que os levou ao sucesso foram única e exclusivamente as aptidões para o futebol. Um excelente exemplo de nenhuma aptidão além do futebol é o Neymar. Todo mundo dá muita importância ao que ele diz, mas por que diabos alguém ia querer ouvir uma pessoa que nunca na sua vida falou alguma coisa que não fosse óbvia ou idiota? Saindo das celebridades e vindo para o nosso convívio mais próximo, é óbvio que você encontrará nas pessoas que você conhece aquele cara para quem parece que tudo é fácil. Ganham dinheiro enquanto a sua vida é uma incerteza. Pegam facilmente as gatas da balada enquanto você tem que gastar um caminhão de saliva para pegar a feiozinha. Se você tem que lutar por tudo o que consegue, eu recomendo que você pare de cair na armadilha, de olhar para esse sujeito para quem tudo parece fácil e comece a olhar, por exemplo, para um pai de família feio e pobre, que luta todo dia sem tempo para respirar, para sustentar a sua família. E no final da sua vida, ele vai se sentir vitorioso simplesmente por ter vivido tanto, por ter vivido e visto seus filhos criados e tendo as suas próprias vidas. Ou melhor, olhe para a mãe, que foi largada por um idiota, que fugiu da família para passar a vida num cabaré, bêbado, e mesmo assim
sustenta seus filhos, jornada dupla, tripla de trabalho e ainda faz isso tudo sem reclamar. Essa, sem dúvida, é muito mais macho do que esse cara para quem tudo parece fácil. Essa inspiração pode ensinar a você a ser grato pelo que você já tem, viver o dia de hoje com alegria e, por que não, talvez alcançar muito mais do que esse sujeito que só encontra facilidade, porque quem não está acostumado a lidar com dificuldades, quando encontra uma, pode ser a última, a definitiva. Pode ser, querido, que o seu problema de autoestima seja um pouco mais profundo do que a falta de uma reflexão mais bem cuidada. Nesse caso, sobrinho, considere buscar ajuda profissional. Não esquece o like do tio, da sua inscrição e do seu comentário. Fiquem bem, sejam gratos. Eu sou muito grato a vocês. Respeitem pessoas, animais e o planeta. Te espero na sua próxima visita na casa do tio. Até lá!